Olá, bom dia, segunda-feira, 4 de novembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais. Vamos começar o episódio de hoje pedindo a ajuda de vocês. Votem na gente no prêmio dos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. As votações vão até 22 de novembro e precisamos dos votos de vocês para estarmos entre os 5 primeiros que participarão da cerimônia de entrega dos prêmios. Ajudem a gente e votem no nosso podcast no site prêmiompb.com.br. prêmiompb.com.br, categoria Assuntos Diversos. Vocês podem votar uma vez por dia. Chegamos até aqui graças a vocês. Muito obrigado pela sua ajuda. Começamos com notícias da Espanha, onde a população se mostra cada vez mais impaciente com a resposta das autoridades à catástrofe climática da semana passada. Uma cena impressionante. Dessa vez, a multidão jogou lama e pedras contra o rei da Espanha, Felipe VI. Ele visitava o município de Paiporta, nos arredores de Valência, com a rainha Letícia e o primeiro-ministro Pedro Sánchez. A população gritava "assassino" em direção ao rei, que avançava em meio à população furiosa com a falta de apoio na pior catástrofe causada por tempestade na Europa desde os anos 60. Apesar da lama e das pedras, o rei Felipe VI tentou conversar com alguns moradores, mas logo deixou o local. O rei disse que é preciso compreender a frustração dos espanhóis e o primeiro-ministro condenou qualquer tipo de violência. A questão aqui é que os moradores da região de Valência sentem-se desamparados em meio a tanta burocracia e a grande separação administrativa da Espanha. O governo central diz que as autoridades regionais são responsáveis pelos alertas climáticos. Já as autoridades locais dizem que agiram da melhor maneira possível. Além disso, responsáveis pelo resgate de desaparecidos pedem que as famílias voltem para casa e não realizem buscas sozinhas, o que causa ainda mais revolta. A pior enchente da história da Espanha já deixou 217 mortos. Nos Estados Unidos, o grande dia da eleição presidencial é amanhã. Kamala Harris e Donald Trump aparecem empatados, segundo grande parte das pesquisas eleitorais. Às vésperas do dia D, 75 milhões de americanos já votaram antecipadamente ou por correspondência. Em 9 estados, mais de 50% dos eleitores já compareceram. Projeções apontam que a taxa de comparecimento dos eleitores pode ultrapassar os 60%, apesar do voto não ser obrigatório. Olha, enquanto isso, jornais da Europa e dos Estados Unidos apontam que o republicano Donald Trump já tem um plano para contestar os resultados caso não vença as eleições. No Arizona, um dos estados que podem decidir esse pleito, eleitores de Donald Trump dizem que podem pegar em armas em caso de derrota, para garantir a volta do ex-presidente ao poder. Já Israel oficializou o fim do acordo com a ONU, que permitia que a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos agisse em território palestino. Autoridades de Israel acusam que a agência abriga pessoas que teriam participado do ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado. Essa decisão pode piorar ainda mais a catástrofe humanitária da região, já que milhões de civis estão no fogo cruzado entre Israel, o Hamas e o Hezbollah. Já na cidade de Gaza, 94 mil crianças receberam a segunda dose da vacina contra a poliomielite durante o fim de semana. A campanha de vacinação começou lá em setembro e cobriu completamente o norte da faixa de Gaza com a primeira dose de vacinas, mas foi atrasada por causa de bombardeios e ordens de retirada. O esforço para vacinar todas as crianças da área com a segunda dose continua hoje. E na Moldávia, país vizinho da Ucrânia, Maia Sandu foi reeleita presidente do país com 55% dos votos. Ela é pró-Ocidente e promete aproximar o país da União Europeia, apesar dos esforços da Rússia para manter o país sob sua influência. Esse voto acontece uma semana depois das eleições na Geórgia, onde um partido pró-Rússia venceu as eleições em meio a denúncias de fraude.
E terminamos com notícias da Argentina. Morreu aos 99 anos Mirta Acunha de Baravalle, uma das fundadoras da famosa organização de direitos humanos Mães e Avós da Praça de Maio. Ela era mãe de Ana Maria Baravalle, desaparecida durante a ditadura militar argentina e governou o país entre 1976 e 1983. Mirta partiu sem encontrar a filha. As Mães e Avós da Praça de Maio se reúnem desde 1977, diante da sede da presidência argentina, para exigir informações sobre seus filhos e filhas desaparecidos. Elas seguem buscando 300 pessoas, enquanto a ditadura argentina deixou um saldo de cerca de 30 mil desaparecidos. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast e nos deem 5 estrelinhas. E não esqueçam de votar pelo 180 no site Melhores Podcasts do Brasil. Vocês podem votar uma vez por dia. Contamos com vocês. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.